Somos alunas do 8º ano da Escola Básica 23 do Machial e locutoras da nossa rádio, a Rádio Radical. Ao recebermos o convite da apresentação do livro Camões no Oriente, no Centro Pastoral Torres Vedras, apercebemos que estaríamos em boa companhia, com a famosa dupla de professoras e escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, autoras da coleção Uma Aventura e do livro que nos foi apresentado. Deixem-me dizer que é um privilégio para nós as três e para a nossa comunidade entrevistar-vos, pois a nossa escola tem uma ligação especial com o vosso trabalho. Verdade. Todos os anos participamos do concurso Uma Aventura, tendo já conquistado vários prémios e alguns recebidos da Feira do Livro. Gostaria que nos falassem sobre os vossos primeiros passos no mundo da escrita. Por que razão decidiram juntar-se para criar livros dedicados aos jovens? Nós, porque é que nos juntámos? Foi? Bom, eu e a Isabel entramos na mesma escola, no mesmo dia, à mesma hora, em 1976, porque íamos fazer um estágio como de professoras. Conhecemos ali, ficámos amigas e descobrimos que tínhamos muita coisa parecida. A Isabel é mais nova do que eu, mas casou mais cedo, tinha uma filha da idade dos meus filhos. Ela era professora de português e história, eu também. Ficámos no mesmo grupo de estágio, que éramos 6 estagiárias. E depois fizemos subgrupos para trabalhos de grupo, a 2 e 2, como morávamos perto e tínhamos afinidades, tínhamos famílias parecidas, resolvemos trabalhar juntas como professoras. Portanto, preparámos aulas, visitas de estudo, fizemos atas de reuniões, etc. Depois tivemos uma turma insuportável, suponho que aqui não está ninguém com essas características, mas tivemos uma turma insuportável que não aceitava livro nenhum, achavam tudo uma chatice, não é? E então resolvemos, uma turma de 5º ano, nós éramos professoras de 5º e 6º ano, e então resolvemos escrever textos para aqueles alunos, sem dizermos que eram nossos, para ver se os cativávamos para narrativas. E conseguimos, e ficámos muito contentes e continuámos. Mas só 4 anos depois é que a Isabel, e foi a ideia dela, um dia ela estava a almoçar em casa dos pais, que é em frente da minha casa, e telefonou-me a dizer: não temos aulas à tarde, se nos juntássemos e pensássemos agora, não num pequeno texto, mas num livro para os nossos, para vender, para publicar e vender. Bem, tudo bem, vamos ver se conseguimos. Portanto, juntámos nessa tarde, conversámos, pensámos que o melhor era começar, já que pensávamos que íamos fazer um livro, não é? Tentar ir ao encontro do gosto dos nossos alunos de 5º e 6º ano. Ao todo, na escola havia 2.000 alunos, é uma escola muito grande. Fizemos um inquérito. E o inquérito era: que tema preferes em livros? Histórias de desporto, histórias de amor, histórias do cotidiano, histórias de mistério e aventuras. E de mistério e aventuras é que teve mais votos. Então, se é o que gostam, vamos por aí. Depois, naquele ano, houve muito, não sei, agora infelizmente continua a haver, mas naquele ano houve muitos roubos de carros à noite, na zona onde era a escola e na zona, no bairro onde ambas morávamos, que é Alvalade. Posso ir à casa da Isabel a pé, são 5 minutos, não é? E houve muitos roubos de carros. Então, o tema vai ser roubo de carros. Fizemos a aventura na cidade, nunca pusemos a palavra Lisboa, embora o livro se passe realmente em Lisboa, porque queríamos que cada leitor pensasse que era a sua cidade, no nosso único livro, não é? Depois lá conseguimos publicar, correu felizmente muito bem, depois continuámos e já temos uma aventura em Lisboa, no Porto, etc. Mas, 3 anos, não foi? 3 anos depois da aventura, resolvemos fazer uma experiência também com livros de viagens no tempo. Começou a coleção Viagens no Tempo. E depois, ao longo da vida, temos continuado a encontrar-nos para escrever livros para adolescentes. Temos 4: Diário Secreto de Camila, Diário Cruzado de João e Joana, Quero Ser Ator e Quero Ser Outro, que é centrado em figuras masculinas que trocam de identidade. Então, cada um está farto da sua vida. É um livro que eventualmente se lerem vão achar graça. Estão fartos da sua vida, então trocam de telemóvel, são muito parecidos, são sósias, não é? Porque é que eu me lembro muitas vezes de sósias? Isto é aqui o pormenor, um parênteses. Alguém é igual a mim em Lisboa, alguém que eu nunca vi e de que eu ouço falar desde que tinha 12 anos. Essa senhora que agora ou morreu, ou engordou, ou emagreceu, ou não pintou o cabelo e eu pinto, não sei, já não me falam dela.
mas enganou o meu próprio irmão numa festa, que julgou que era ele, e disse só quando eu cheguei mesmo assim ao pé dela é que vi que não era, e até o meu marido, que foi atrás dela numa rua de Lisboa, me disse a mesma coisa, só quando eu cheguei a 1 metro da cara dela é que vi que não era você. Portanto, há pessoas que são iguais, não se percebe porquê, não somos da mesma família, não a conheço. Portanto, estes rapazes trocam de identidade para viverem outra vida durante um mês. Foi um livro divertido de fazer e que eu achei muita graça, porque eu cresci entre rapazes. Os meus irmãos mais próximos de mim são rapazes, os primos direitos são rapazes, os não tão direitos assim também. Portanto, sei muito bem o que pensa uma cabeça de rapaz, porque convivi com eles desde que nasci e um dos meus irmãos era muito comunicativo, contava-me tudo e mais alguma coisa. E era também eu ter 4 namoradas ao mesmo tempo, por isso é que eu tenho tanta simpatia pelos muitos amores do Camões, talvez seja também por isso, porque ele tinha muitas namoradas ao mesmo tempo e às vezes pedia-me que o desenrascasse, que já não sabia o que é que havia de fazer para se ver livre de alguma, não é? Portanto, enfim, entendemos muito bem, temos ideias parecidas, respeitamos mutuamente, como qualquer pessoa que queira ter um grupo de trabalho tem que fazer, senão zanga-nos, não é? Portanto, tem que haver um grande respeito e uma certa cerimónia. Se a Isabel me disser, olha, hoje afinal não posso ir trabalhar contigo, paciência, mesmo que eu fique chateada, não digo, não é? Ora, Passados tantos anos, por vezes, não discordam da opinião uma da outra. E como conciliam essa diferença que resulta sempre em livros tão interessantes? É uma pergunta que eu gosto imenso de responder. Sabem porquê? Porque é óbvio que 2 pessoas nunca concordam com tudo. O que a outra diz, ou o que a outra pensa, ou o que a outra quer, ou o que a outra sonha. Não concordam sempre. Na verdade, tem que haver uma base comum. Temos que, por exemplo, quando começámos a falar sobre como dar aulas, porque nós fomos as duas fazer o estágio para professoras, chegámos à conclusão que tínhamos ideias parecidas sobre como dar aulas. Mas havia pormenores em que eu fazia uma proposta, a Ana tinha outra ideia, e às vezes ela ia pela ideia dela e eu ia pela minha, porque estava cada uma com as suas turmas. Agora, quando 2 pessoas se juntam para fazer um trabalho comum, é muito importante que procurem aquilo que as une. Ou seja, pode haver divergência à partida, as pessoas podem cavar a divergência, cada uma vai para o seu lado cada vez mais, e ficam cada vez mais longe, ou, ao contrário, podem tentar encontrar convergência. Há uma coisa que eu gosto muito, mas desde pequena, que é ideias diferentes das minhas. Gosto de ideias que são próximas das minhas, mas também gosto muito de ideias diferentes das minhas. Porquê? Porque nos questionam-nos, fazem-nos pensar melhor. Será que aquela pessoa que eu considero tem uma ideia tão diferente da minha, ela não terá alguma razão? E até às vezes penso assim, não terá ela toda a razão e eu nenhuma? E isto eu acho que é muito positivo nos seres humanos. E o nosso trabalho conjunto, nós, por exemplo, propuseram-nos fazer uma história sobre o Camões. Já vos disse, ficámos radiantes. Mas podíamos ter ideias, fomos tendo ideias, íamos dizendo uma à outra. Quando eram diferentes, procurávamos ver o que é que, se uma insistia, a outra não gostava, nós largamos. Porquê? Porque num trabalho comum, aquilo que fica tem que agradar aos 2, se for 3 aos 3, ou se for 4 aos 4, etc. E convém que ninguém fique de lado. Todos participem. E nisso a vida torna-se muito melhor, assim como eu vos estou a dizer. Procurar convergência, procurar aquilo que nos une e não aquilo que nos separa e nos afasta e nos torna mais aborrecidos uns com os outros, procurar o que é comum. E depois, estar aberto à diferença. E isso é que nós temos hoje. Nós todos temos, vocês gostam de coisas parecidas, mas também
também gostam de coisas diferentes. Se nós fôssemos, imaginem o que era esta Assembleia, que estão aqui tão simpáticos e a portarem-se tão maravilhosamente. Vocês estão impecáveis, estou radiante. Os vossos professores devem estar felizes. Eu digo-vos que não é costume, com tanta gente junta, que as pessoas não comecem todas a falar umas com as outras e assim, não. É claro que eu sei que nesta Assembleia alguns estão muito interessados. Olha aqui um interessadíssimo. Ele leu a história, ele fez uma apresentação belíssima, dei-lhe uma salva de palmas. E há uns que não estão tão interessados, mas estão a fazer uma coisa que é muito agradável, que é tentar pôr em comum. Vamos ver qual a maioria estará interessado. Se eu agora se eu fosse arrojada, como o Camões não gostava muito de andar na guerra, digo-vos já. Não gostava. Mas andou. Ele andou em batalhas, ele andou nos navios que iam fazer guerra. E até nos Lusíadas, vocês quando virem depois os Lusíadas vão ver que ele tem lá muitos momentos em que critica as situações de guerra. Ele gostava da paz. Ele gostava de escrever em paz. Mas depois, como era muito imaginativo, ele não resistia a fazer malandragens, brincadeiras. E isso realmente tornou-lhe a vida difícil. Depois tinha outra coisa, que a Ana, aliás, já disse. Ele foi para o Oriente, ele não gostava nada de fazer negócios. Não lhe interessava nada de fazer negócios, queria era escrever. E então ele vem do Oriente, ao contrário dos outros, muitos outros, que vinham com bens e riquezas e tinham conseguido comerciar e trazer dinheiro para a família ou para eles próprios. Ele vem sem dinheiro nenhum. Mas ele foi, por amizade, levado para Moçambique, porque eles tinham que pagar a viagem de regresso. Nós não contámos isso. Ele foi de Macau, naufragou na Foz de Rumecon, depois foi para Malaca, de Malaca foi para Goa, e de Goa queria vir para o reino. Ele nem sabia se a mãe dele ainda era viva, mas a mãe dele era viva. Ele queria vir para Lisboa, onde estava a mãe, e não teve dinheiro para pagar a passagem, porque eles para lá iam nas naus do rei, mas para cá, se queriam regressar, tinham que pagar a passagem. Ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Então ele ficou 2 anos na ilha de Moçambique e teve ali um azar horrível. Na ilha de Moçambique, sabem o que é que lhes aconteceu? Tinha um livro enorme, um caderno de escritos, com muitos poemas maravilhosos. Imaginem o que é que lhe aconteceu. Roubaram-lhe o caderno. É verdade. É horrível. Aquilo era o tesouro dele. Mas acalmem-se, porque nós hoje podemos ler esses poemas. Sabem porquê? Vou-vos explicar. Como os poemas eram muito apreciados e lidos em voz alta, e se nós, a Ana e eu, tivemos que estudar para saber isto, porque as pessoas, de uma maneira geral, até não sabem. O que é que acontecia? Quando ele lia um poema alto a alguém, a uns amigos, etc., os amigos diziam assim: eu posso copiar esse poema? E ele deixava. E então havia muita gente que tinha cadernos de poemas de Camões, manuscritos, e graças a esses manuscritos que havia de amigos dele, pessoas conhecidas, alguns em Lisboa, mas muitos em Goa e em Macau, foram recuperar poemas do Camões para publicar a primeira poesia lírica de amor, os poemas de amor, os poemas, as canções, tudo isso foi publicado com esses livros, com esses cadernos,
não, os Lusíadas, ele publicou-os ainda em vida e impressos. Os Lusíadas, ele teve a alegria, deve ter sido a coisa melhor que lhe aconteceu quando regressou a Lisboa, porque o rei deu-lhe uma tensa, mas era baixa, dava-lhe para viver, mas muito mal, e porque ainda não era reconhecido como o grande poeta que ele de facto era. E então ele não publicou os poemas de amor e isso em vida. Mas depois houve pessoas que foram à procura e agora, para não dizer mais nada, eu vou-vos só dizer mais uma coisa que vocês talvez também não saibam. Nós não temos nenhum texto, nenhuma página com a letra do Camões. É horrível. Eu adoro todos chamam-se os camonistas, porque há pessoas que só estudam, a vida deles é só estudar a obra do Camões. E vivem num entusiasmo que vocês não imaginam. É quase que ficamos assim, como é que esta gente se entusiasma tanto só por estar sempre a estudar a obra do Camões? Mas é o que eles estão a fazer e têm um grande entusiasmo com isso. E nunca se encontrou uma página escrita pela mão do Camões. Ele publicou impresso, mas não há. Agora, realmente nós hoje podemos lê-lo graças aos admiradores que os copiavam quando ele dava autorização para o fazer. Sabemos do sucesso que a vossa coleção tem no contexto escolar e nos mais jovens. Por isso, o que vos a escrever um livro sobre Camões e os Lusíadas? Essa resposta é breve. Nós escrevemos este livro porque foi uma encomenda da Fundação Jorge Álvares, como vários outros que já escrevemos para a Fundação Jorge Álvares e que gostamos muito de fazer, mas talvez o que gostamos mais foi este, não, que é o Camões. Mas já escrevemos vários que nos pediu a Fundação Jorge Álvares. Estamos ansiosas por ler o vosso novo livro, pois achamos que será uma mais-valia para compreendermos a obra de Camões que iremos estudar no 9º ano. Obrigada. Ficamos muito felizes por vocês dizerem que estão com vontade de ler este livro. Se dissessem só, estamos com vontade de ler, já ficávamos contentes, porque nós achamos que ler vale imensa pena. E então, se nos dizem que estão entusiasmados para ler um livro nosso, ficamos muito felizes. Pensamos que o nosso público já perdeu a timidez. O que gostariam de perguntar às nossas escritoras? Teste. Boa tarde. Quem já me conhece bem sabe que eu não sou lá muito bom com discursos, mas sim, a minha pergunta seria: o que é que acham que faz o vosso livro destacar-se dos outros livros de Camões, que falam sobre Camões? Os livros escritos... O que é que se destaca nos livros escritos por Camões? Sim, o que é que faz destacar o vosso livro de outros livros? Os outros livros do Camões são poemas, o nosso é prosa. Dos outros livros sobre Camões, é sobre Camões, das outras biografias? Não, eu diria de outros livros a falarem sobre Camões. O que é que realmente destaca o vosso livro? Bom, o nosso livro tem uma síntese no final sobre aquilo que se sabe da vida de Camões. É claro, a Ana já disse que há pessoas que têm uma interpretação, outras, porque o Camões, ele próprio, nunca escreveu uma biografia. Ele não escreveu sobre si próprio. Escreveu poemas. Este livro nós fizemos-lo de forma, tentando, ao nosso estilo, interessar grupos de pessoas
que são mais novas do que aquelas que habitualmente se interessam pela obra de Camões. Nós sabemos que a obra de Camões é dada nas escolas, claro que sabemos, faz parte do currículo, mas também sabemos e acreditamos que se lerem uma biografia de Camões que interesse, podem vir a gostar ainda mais daquilo que o Camões escreveu. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado às autoras e à Rádio Radical e também ao público, ao rapaz pelas perguntas. Suponho que algumas tenham sido mais difíceis do que do teste português, não sei se foram mais fáceis de responder ou não, mas... Ok, agora estamos a aproximar-nos muito do final desta atividade. Chegamos ao fim da sessão de perguntas feitas às autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. E vocês, ficaram curiosos com as aventuras de Camões no Oriente? Esperamos que sim. Até à próxima. Eu sou Matilde Paz. Eu com certeza que fiquei. Obrigada por esta oportunidade. Até à próxima. Eu sou Matilde Patrício. Desejamos as maiores felicidades e continue a surpreender-nos com novas peripécias. Até breve. Eu sou a Eva.